Vamos começar mais uma aula, tá? Hoje nós iremos falar sobre a educação no Renascimento e podemos dizer, três coisas interessantes: humanismo, reforma e contra-reforma. O momento histórico, né? O contexto histórico desse período é interessante porque o Renascimento é um período relativamente curto, dos séculos 16, aliás 15 e 16, e leva esse nome por ter um significado especial de retomada dos valores greco-romanos, certo? E é o Renascimento que vai levar ao humanismo, que vem logo em seguida, tá bem? É nesse período que surgem, né, as viagens marítimas e que ampliaram os negócios da burguesia. Esse é um momento, né, é um momento de grande efervescência comercial e a burguesia vai ganhar, né, grandes espaços. Há também um esforço em superar o teocentrismo, onde Deus era o centro das coisas, e trazer, né, os valores antropocêntricos, que são, né, aqueles valores que colocam o homem como o centro das importâncias da época, certo? Então, a gente começa aqui com a ascensão da burguesia, né? É um período em que a burguesia vai ficar rica, vai crescer, e isso já começa no final da Idade Média e se consolida com o Renascimento, onde ocorre a reforma religiosa. É também uma época de grandes invenções. A gente tem aí dessa época a pólvora, a imprensa, o papel, a bússola, né? E como eu já disse, as grandes viagens que ocorrem nessa época, que servem para ampliar os negócios da burguesia. A contra-reforma surge dentro do Renascimento, certo? Especialmente porque o Renascimento dá o lastro para que a burguesia, né, da época repense, né, o seu modo de viver. E a gente tem que entender a reforma não como um movimento puramente religioso, mas é também um movimento que vem com a sua faceta econômica, a sua faceta política, claro, dentro da rebeldia do Renascimento, em querer negar os valores da Idade Média, certo? Porém, é bom que se diga que tivemos a reforma, mas imediatamente vem a contra-reforma, que foi a retomada da Igreja Católica nos seus interesses. Surge nessa época o que a gente chama de colégio, é o nascimento do colégio, né? E o colégio surge por uma necessidade da época de os comerciantes e a pequena nobreza, né, os nobres mais pobres, em educar seus filhos. A nobreza mais rica, eles tinham um professor no palácio, uma pessoa em casa só para cuidar dos filhos e dar educação a essas crianças. E aí a educação se torna moda. Então se mandava os meninos para a escola mais por uma moda do que por uma necessidade realmente. Então era importante aprender aquelas novas coisas que essa educação trazia. E aí uma coisa interessante, tá bom? No final da Idade Média se tem uma nova visão do que é ser criança, né? É durante o Renascimento em que se vê a criança não mais como um pequeno adulto, né? Mas a criança como criança realmente, se passa a perceber que ela tem necessidades próprias e que a criança não tem as mesmas necessidades de um adulto. Isso é muito importante para quem é pedagogo, certo? E dessa forma surge também uma educação leiga,
certo? Então a gente vai ter as escolas religiosas, mas outras pessoas que não eram da igreja faziam também os seus colégios, tá bom? A educação reformada, ou seja, a educação que vem com as igrejas protestantes, elas dão muita importância a tentar alfabetizar as pessoas. Por quê? Para lhe dar o poder de ler a Bíblia e fazer a sua interpretação, porque até o final da Idade Média, as interpretações da Bíblia eram dadas pela igreja. As pessoas não podiam questionar os ensinamentos da igreja. Então a Bíblia era interpretada a partir dos religiosos. E a igreja reformada, ela traz esse novo poder, dando, né, com as escolas o poder de ler e ler a Bíblia e fazer sua própria interpretação. Duas grandes figuras da época, o Martinho Lutero e o João Calvino, são os grandes reformadores. E a reação católica traz o que a gente tem como os colégios jesuítas, que vêm, né, como uma forma de combater o protestantismo. E aí o Inácio de Loyola, que era um militar, ele funda essa ordem religiosa com o apoio do Papa, e ele vai criar os colégios jesuítas, onde os professores eram os padres, né? Então era uma coisa bem organizada, que tinha uma hierarquia muito forte, inclusive assim, muito parecido, né, com o exército. E eles, né, realmente eles se diziam serem soldados de Jesus e estavam ali para lutar contra os infiéis e contra os hereges. Só que com pouco tempo os jesuítas perceberam uma coisa: era muito difícil mudar a cabeça dos adultos, e eles passaram então a investir, né, na educação das crianças. E aí é quando eles passam a ter realmente sucesso, especialmente porque, como eu disse, eram bem organizados e eles tinham, né, um livro de regras chamado o Ratio Studiorum, que servia, né, como base para tudo que eles iriam ensinar. Os alunos nessas escolas estudavam as principais obras greco-latinas, ou seja, os grandes pensadores, os escritores da época grega e romana. E eles também, a partir dessas leituras, eles aperfeiçoavam a capacidade de expressão e de estilo dos alunos. Eles davam todo um estilo de comportamento, de como o ser humano deveria se expressar, né? E isso estava muito preso ao padrão clássico, ao padrão da Grécia e de Roma. Aqui os jesuítas, eles ficaram aqui no Brasil 200 anos. A educação brasileira foi praticamente a educação jesuíta. Existiam outras ordens religiosas no Brasil, sim. E aí é muito importante a gente compreender que as escolas no Brasil, no primeiro tempo da colonização, foram escolas religiosas, não tinham, né? Eram os colégios, né? Um bom exemplo, né, é o Colégio de São Paulo, que deu origem a São Paulo, a cidade de São Paulo, a vila de São Paulo. E aí, 200 anos depois que eles já estavam aqui, o Marquês de Pombal expulsou esses religiosos do Brasil. Diga-se de passagem, apenas os jesuítas, as outras ordens religiosas continuaram. Mas isso teve um significado muito forte, que a gente entenda que na colônia não havia investimentos públicos na educação, né? 200 anos sem investimento da educação por parte do governo. A educação era toda uma educação particular. E aí, a partir de então, faltou professores no Brasil, né? Porque os jesuítas eram